Boa noite. Há muitos e muitos anos atrás, eu era solteiro ainda. Faz 19 que eu sou casado. Então, vocês façam as contas. Eu estava passando uma temporada na praia com uns amigos. E a família do meu pai é daquela região de Santa Catarina, perto de Blumenau ali. Gaspar, que é uma cidadezinha na entrada de Blumenau. Ia ter um casamento de um primo meu. Eu saí da praia e fui para lá, sozinho, que nenhum dos meus amigos quis ir junto comigo. Fui para o casamento do meu primo. Teve a cerimônia no salão de festa, a cerimônia foi ali mesmo, o jantar. Aí, daqui a pouco, sobe lá um tecladista, ia começar a festa. Para a gente que é músico, você já fica meio assim, né? Você fala, vixe, como é que vai ser esse som aqui, essa noite, né? E foi bem, essa qualidade bem razoável para menos. Mas aí, lá pela terceira música, o cara, acho que ele deu uns 3 acordes no teclado e simplesmente todo mundo que estava naquele salão, menos eu, começaram a cantar uma música que eu nunca tinha escutado na vida. Mas parecia que eles tinham ensaiado a tarde inteira. A música dizia mais ou menos assim, ó. Não sei se alguém lembra. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você, não é nem ao invés, em vez de você ficar chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga para mim. Não, não liga para ele. Foi a primeira vez que eu senti que eu não era desse mundo. Eu falei, não, eu não pertenço a isso aqui, eu sou o único que nunca ouviu essa música, né? E aí o pessoal cantando, e enquanto eles cantavam, eu ficava refletindo ali, vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. A felicidade para mim é você. Eu falei assim, mas se a felicidade é ela, para que o avião? Eu ficava ali na minha reflexão, e todo mundo cantando, e eu me sentindo um ET. Falei, não, eu não pertenço a esse mundo. Talvez você já tenha se sentido deslocado em algum lugar, mas nessa série nós estamos falando daquelas situações na nossa vida, onde realmente você se depara às vezes com uma situação muito complicada, uma crueldade extrema, uma desumanidade gigante, que você fala, não é possível, tem alguma coisa de muito errado com esse mundo. Tem alguma coisa de muito errado. Não é possível que alguém conceba uma crueldade dessa, uma violência dessa contra uma criança, uma violência contra um país, fica planejando guerras, destruições, não é possível. Aí você acha que alguma coisa está errada. E aí, por isso que isso inspirou a nossa série. Porque Jesus, nós lemos aqui no primeiro dia, quando ele faz uma oração de despedida, onde ele ora pelos discípulos e por nós, Jesus fala exatamente assim, olha, Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre, que os proteja do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. O que Jesus estava anunciando ali naquela oração, e em outros momentos, existe um outro reino que não é esse, das coisas, dessa maldade, dessa violência, dessa desumanidade. Existe alguma outra coisa que Jesus veio propor para nós, um outro reino, o reino de Deus, que é diferente, que as perspectivas são outras, que a visão é outra. E a gente tem estudado aqui, no primeiro dia, nós falamos sobre uma fé que aqueles que tomaram a decisão de seguir a Jesus, porque eu quero repetir o que eu falei no primeiro dia, se você está aqui hoje, você ainda não segue a Jesus, você está no lugar certo, você é muito bem-vindo no nosso meio. Eu espero que você continue vindo e, quem sabe, você se torne um seguidor de Jesus Cristo. Mas eu disse que essa série em especial, ela é muito focada naqueles que já seguem a Jesus. Então, portanto, se você não segue, você observa. Fala, quem segue a Jesus age assim, faz assim. Essa que é a diferença, é isso que faz diferença na vida deles. Eu gostaria que vocês observassem isso. Mas para você que já é um seguidor de Jesus, nos é proposto, e nós estamos estudando a primeira epístola de Pedro, nos é proposto
que tenhamos uma fé de um outro reino, uma fé diferente do que a maioria das pessoas. Aqueles que não creem, eles não têm. Nós temos uma fé diferente, foi esse assunto do primeiro dia. No domingo passado eu falei que nós temos virtudes que nós seguimos e acreditamos e colocamos em prática na nossa vida, que são de outro mundo, de outro reino. Coisas que a gente faz que a maioria das pessoas não faz, valores que nós temos que a maioria das pessoas não tem. E quando eu falo nós, e quando eu falo os cristãos, eu não estou querendo nos separar dos outros, colocar uma barreira. Não, de forma alguma. Quando eu falo nós, eu estou falando daqueles que escolheram seguir a Jesus, praticar o que a Bíblia ensina. Essas pessoas, a essas que Pedro se refere na sua epístola, essas pessoas, elas são diferentes, mas não melhores, no sentido de que eu sou melhor do que você, então eu não me relaciono com você. Ao contrário, você seguindo a Jesus, você extrapola em generosidade, em amar o próximo, você ama mais do que o outro, que não conhece a Jesus. Então é isso que a gente tem estudado aqui. E essa epístola de Pedro que nós temos lido, foi escrita num momento muito delicado da história, nos anos 60, mas não nos anos 60, sexo, drogas e rock and roll, nos anos 60, 0060. Lá no comecinho, no primeiro século, cerca de 30 anos depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado, Pedro está escrevendo para essas pessoas que estão vivendo uma perseguição absurda, um momento que as circunstâncias todas são desfavoráveis. Talvez você esteja vivendo algumas circunstâncias desfavoráveis na sua vida hoje, mas essas pessoas aqui, para quem Pedro escreve, elas estavam no extremo. Nero era o imperador, ele matava, queimava os cristãos, colocava para os leões se divertirem com os cristãos, as pessoas eram torturadas, viviam com medo, com fome, tinham que viver escondidas, perdiam membros da família. Era horrível a situação para quem Pedro está escrevendo aqui. E ainda assim, Pedro diz o seguinte: tenham esperança, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos. Nós somos de um outro reino. Então, Pedro está querendo nos ensinar hoje, 2018, da mesma forma que ele ensinou no ano 60 para aquelas pessoas. Que sim, nós podemos ter esperança mesmo diante das circunstâncias adversas da nossa vida. E aí Pedro fala várias vezes na sua epístola, se você teve a oportunidade de ler na sua casa, talvez você tenha percebido, Pedro fala várias vezes de chamado, foram chamados, Deus os chamou. Então hoje, em especial, nós vamos falar sobre esse chamado. Qual é o chamado daquele seguidor de Jesus Cristo, daqueles que optaram por seguir a Jesus? Eu converso com muita gente todas as semanas e muitas vezes eu sou perguntado assim, pastor, eu não sei qual que é o meu chamado. Você já se fez essa pergunta? Eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei qual que é o propósito da minha vida. Então hoje eu pretendo, até o final dessa palavra, esclarecer o chamado de todo mundo aqui, apesar de eu não conhecer todos profundamente, individualmente, mas nós vamos conversar sobre o chamado de cada um de nós. É isso que Pedro fala nesses versículos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existem 3 tipos de chamado. Primeiro, existe um chamado que é o chamado eterno de Deus, que é um chamado desde a eternidade, que é a salvação para cada um de nós. É um chamado eterno de Deus. O segundo tipo de chamado é um chamado específico. Você é chamado para um ministério específico, para cumprir uma função específica no reino de Deus. E o terceiro chamado, é o que nós vamos explorar mais nessa noite, é o chamado diário para uma mudança de padrão, uma mudança de nível, um crescimento. É um chamado diário, para que você se aproxime cada vez mais de Jesus Cristo e vá mudando algumas coisas na sua vida. Eu falei um pouquinho na semana passada sobre santificação, sobre ser santos, que não é aquela coisa de ser perfeito, mas é aquela coisa de você se aproximar um pouquinho mais a cada dia
de Jesus Cristo. Para falar de chamado, eu quero esclarecer uma outra coisa. Às vezes a gente confunde dom e talento com chamado. Quando eu era pequeno, muito pequeno, eu tinha duas paixões. Uma era a música, a outra era o futebol. Uma delas, a música, virou por muito tempo a minha profissão. Eu trabalhei com isso. Mas isso é um dom, um talento que eu tinha, como todo mundo tem alguma coisa que é especial. Uns cozinham muito bem, outros têm uma mente administrativa brilhante, outros são ótimos ajudadores, outros têm coragem suficiente para abrir o peito de uma pessoa e fazer uma cirurgia cardíaca. Eu jamais poderia fazer isso. Quer dizer, esses são dons que Deus dá a cada um de nós, são talentos que você pode ou não usar no reino de Deus. Mas esse não é necessariamente seu chamado. Seu chamado é outra coisa. Quando eu optei pela música, a música era não sei se vocês já ouviram essa expressão, a música era o meu limão, eu acabei fazendo limonada. Era o meu dom, era a coisa que me despertou o amor logo cedo, eu acabei exercendo, mas isso não tem a ver diretamente com o chamado. Então, o chamado não é dom e talento, tá bom? Bom, Pedro nos ajuda a descobrir qual que é o nosso chamado. Mas Pedro começa fazendo uma coisa muito interessante. Para você descobrir o seu chamado, você precisa descobrir quem você é. Porque você descobrindo quem você é, você descobre qual é o seu chamado. Dá para entender isso? Por exemplo, aqueles que têm um diploma você tem um diploma de medicina. Tá, você não nasceu médico, mas você se tornou médico. Então, aquele diploma, aquele estudo que você tem, mostra quem você é. Se você é aquilo, você exerce a medicina. Eu, quando vou visitar alguém no hospital, eu tenho uma carteirinha de pastor, aquela é a minha formação e a minha função. Então, quem eu sou, quem você é, define o que você faz. Ou quem você é, ou quem você se tornou, define o que você faz. E o que você vai fazer. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra lá em 1 Pedro. Nós vamos começar hoje no capítulo 2. Se você não trouxe a Bíblia, a gente vai projetar. Mas seria muito interessante se você lesse comigo, fizesse as suas anotações na sua Bíblia. Então, Pedro começa definindo quem somos. Pedro está falando de você, está falando de mim. Pedro está falando, você que tomou a decisão de seguir a Jesus, você é. O que você é? O que eu sou? Vocês, porém, são geração eleita. Quer dizer, vocês são escolhidos de Deus. Vocês são sacerdócio real. O que é isso? A gente foi escolhido para exercer uma função vocacional, sacerdotal, de representar a Cristo. Vocês são nação santa. Quer dizer, vocês são um povo santo. E como eu disse agora há pouco, isso não quer dizer que nós sejamos aquele tipo de santo, com uma auréola, que fala baixinho, que conversa, tudo bem. Não, somos imperfeitos, continuamos sendo imperfeitos, mas nos aproximamos da santidade a cada dia, caminhamos em direção a ela. Vocês são povo exclusivo de Deus. Então Pedro está definindo, isso é o que vocês são. Vocês são isso, essa é a característica de vocês quando vocês tomaram a decisão de seguir a Cristo. Mas para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que nós somos, e o que nós somos define o que nós fazemos. Isso é o que nós somos define o que fazemos. Então, o que nós somos? Somos especiais para Deus, porque nós recebemos Jesus no nosso coração. Nós somos povo exclusivo de Deus, com um chamado de outro mundo. E não quer dizer que nós somos diferentes das outras pessoas individualmente, não é isso. Nós somos diferentes das outras pessoas coletivamente, quando trabalhamos juntos
por um reino, pelo bem, pelo amor, pela paz. Aí que nós nos tornamos diferentes. Não que nós sejamos individualmente melhores ou piores do que as outras pessoas, não é esse tipo de comparação. Mas juntos nós fazemos parte de um outro reino, o reino de Deus. Então Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz com um propósito, para que eu anuncie as grandezas de Deus, para eu fazer parte dessa obra restauradora de Deus, que é a salvação da humanidade. Mas aí vem uma pergunta. Ué, eu pensei que eu tinha me convertido para ser feliz, para ser rico, para ter uma saúde perfeita, ter paz. Agora você está falando que é outra coisa? Eu posso ter essas coisas. Posso ser próspero, posso ter uma saúde perfeita. Perfeita não existe, mas posso ter uma boa saúde. Posso ter felicidade, mas não é esse o meu chamado. Eu não sou chamado para ser feliz. Deus não mandou Jesus para resolver o meu problema pessoal da minha felicidade. Jesus morreu para que o Paulo se tornasse uma pessoa feliz, próspera. Faz sentido? Sim ou não? É bom quando vocês respondem que eu sei que vocês estão acordados. Faz sentido? Sim ou não? Ah, tem bastante gente acordada. Não faz sentido. Jesus morrer para minha exclusiva felicidade individual. Não pode ser esse o plano. Não, o plano de Deus é que eu, assim que eu fosse salvo, eu anunciasse esse evangelho. Esse é o meu chamado, para eu anunciar o evangelho, pregar o evangelho para as outras pessoas. Jesus falou isso quando ele estava partindo também. Depois que ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias andando com as pessoas. Aí quando ele subiu ao céu, Jesus falou, agora vocês vão, agora eu estou indo. Agora vocês vão e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Foi essa a missão que Jesus nos deu. Mas aí você vai me falar o seguinte, mas pastor, eu não tenho dom para pregação. Não tem jeito para, não consigo falar na frente das pessoas. Imagina subir, colocar um microfone. Não é esse o meu chamado, pastor. Mas ninguém está falando de você subir aqui. Já tem pastor demais. Já está bom de pastor. Não é verdade. É bom que tenham outros pastores. Está bom de pastor. Tem muito pastor. Está sobrando pastor não focado, né, no Evangelho de Jesus. Mas seu chamado não necessariamente precisa ser para ser um pregador de púlpito ou de falar num grupo. O seu chamado é para anunciar o evangelho dentro do seu mundo, do que você faz na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Então nós também não fomos chamados, olha só, isso aqui é bem importante, nós não fomos chamados para ficar discutindo religião com as pessoas. Ninguém aqui foi chamado para ser argumentador a favor de Jesus Cristo, ou defensor da Bíblia. Eu muitas vezes, às vezes sou procurado, as pessoas falam, pastor, você precisava conversar com meu amigo, porque, ele estudou filosofia, ele começa com umas perguntas e eu não sei o que falar, mas eu sei que se você estivesse lá com ele, você ia dar todas as respostas. Não. Eu também não fui chamado para dar todas as respostas, eu nem tenho todas as respostas. Eu não sou chamado para defender a Bíblia diante das pessoas, ficar argumentando com as pessoas. Grava bem isso que eu estou falando, porque já você vai entender para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados por uma outra coisa. Nós fomos chamados para amar as pessoas, nós fomos chamados para servir as pessoas, nós fomos chamados para apresentar o Evangelho. Nós, como cristãos, fomos chamados para gerar amor no coração das pessoas. Agora me fala honestamente, é assim que os evangélicos são conhecidos, por as pessoas mais amorosas desse mundo? Sim ou não? Não tenha vergonha de responder. Obrigado. Não. Na verdade, nós somos conhecidos como hipócritas, pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra. Somos conhecidos como julgadores, pessoas que
Você errou, pecou, você é um pecador. Nós somos conhecidos como julgadores, nós somos conhecidos como intolerantes. Não suportamos o diferente de nós. E gente chata também, é verdade. Você não. Não. Pedro veio trazer um recado para a gente, muito importante. Você recebeu Jesus no seu coração, você decidiu seguir a Jesus. Você tem uma responsabilidade nesse mundo, eu também tenho. Nós temos a mesma responsabilidade, o chamado é o mesmo para mim e para cada um de vocês. Então Pedro diz assim, lá no versículo 11, amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos desse mundo, vocês não pertencem a isso aqui, mas vocês estão aí. Que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nem sempre isso vai ser fácil. Vivam entre os pagãos, aqueles que não creem, de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Eu escolhi ler esse mesmo texto numa outra versão da Bíblia, que chama A Mensagem, que fica bem mais fácil para a gente entender. Olha que texto mais esclarecedor. Mesmo versículo, 11 e 12. Amigos, esse mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Não fica querendo satisfazer os seus desejos carnais, correndo risco disso corromper a sua alma, a sua salvação. Pelo contrário, vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Olha que interessante. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando Ele vier. Nós mostramos às pessoas o que cremos pela forma que vivemos. Nós mostramos às pessoas o que nós cremos pela forma como nós vivemos. Então, o seu sistema de crenças faz você viver de um jeito ou viver de outro. Não é argumentar de um jeito ou argumentar de outro, é viver, é o seu comportamento que faz a diferença na vida das outras pessoas. Eu não sei aqui se alguém já foi acusado injustamente de alguma coisa que não fez, de alguma coisa que não disse. Eu já fui. Eu já fui acusado injustamente, não era verdade, e aquilo falou para o outro, que falou para o outro. Qual que deve ser a nossa atitude em situações como essa? Não se defenda. É assim que a gente aprende na Bíblia. Não se defenda. Então, quando eu era mais novo, eu não conseguia. Eu precisava me defender. Depois de amadurecido um pouquinho, e já alguns bons anos, eu aprendi que não preciso me defender do que eu não fiz. E o que acontece quando você faz isso, pratica, não conhece na teoria? O que acontece quando você faz isso? Daqui a pouco aparece a verdade e você fica bonito na foto e a pessoa que falou fica ruim. Pronto, é simples, a Bíblia ensina isso, eu tento aplicar, fazer isso, esse é o meu comportamento. E assim, outras coisas que Pedro vai nos sugerir fazer aqui, né? Então, falando de novo de comportamento, uma vez, num episódio da vida de Jesus, teve um dos discípulos de Jesus que chamava Felipe, e ele conheceu Jesus e já se encantou com a ideia, já ficou um admirador e já chamava Jesus de mestre. E aí ele ficou tão empolgado que ele foi chamar um amigo dele, que chamava
Natanael. Ele falou: Natanael, vem, eu encontrei aquele que foi anunciado pelos profetas, aquele que vai ser o enviado de Deus, vem conhecer. Aí o Natanael agiu como alguns amigos nossos fazem. Que? O enviado de Deus aqui? Para. Quem que é ele? De onde que ele veio? Ele veio de Nazaré. Nazaré? Você acha que Nazaré pode ser alguma coisa boa de lá? Aí, ao invés de Filipe continuar argumentando com ele, como às vezes a gente faz, né? Fica defendendo a causa de não é assim, é assim. Natanael falou assim, Filipe falou assim: Natanael, acabou aqui meu repertório de respostas. Vem e vê. Experimenta. Não fica pré-julgando. Não, vem e vê. Vamos lá. Vamos conhecer esse Jesus. Quem sabe você muda de ideia, como eu mudei. Talvez não. Percebe? É esse tipo de chamado que é o nosso chamado. Trazer os amigos, os que não creem, aqueles que você vê que a vida está conturbada, que estão perdidos, trazer eles para conhecer esse Jesus. É esse tipo de anunciar o Evangelho que eu e você, todos nós somos chamados, né? E quando a pessoa reconhece Jesus, ela não reconhece Jesus porque está escrito na Bíblia, é porque ela experimenta a vida de Jesus nela, o Espírito Santo. O que faz a nossa fé se fortalecer não é, eu vou chocar vocês com isso, não é a Bíblia. O que faz a gente crescer não é necessariamente a Bíblia. Você sabe por que eu posso dizer isso? Porque durante 300 anos, depois da morte de Cristo, todos os cristãos nesses 300 anos não tinham Bíblia. E como é que a igreja se fortaleceu, cresceu sem Bíblia? Não tinha, o Novo Testamento só foi organizado no século IV. Então, a nossa fé não é baseada na argumentação de, eu estava lendo lá, não entendi isso aqui. Não, nossa fé é baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. É assim que a nossa fé é baseada. Essa é a base da nossa fé. Nós cremos porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Então você não é chamado para ser um argumentador, você é chamado para anunciar o Evangelho. Bom, ontem eu tive uma conversa com duas pessoas, uma delas estava muito cansada dessa vida, está querendo experimentar uma outra coisa, e tem frequentado a nossa igreja, e fiquei muito animado de que ela está dando uma chance para conhecer esse Jesus. A outra pessoa que eu conversei, nós falamos exatamente sobre propósito, sobre chamado. Qual que é o meu propósito? E aí, conversando com essa pessoa, eu me lembrei que o nosso propósito, que Pedro está falando, é esse, que nós observe as obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Nosso propósito é glorificar a Deus. E abrigar o desabrigado, acolher as viúvas, os idosos, receber bem a todos, sem exceção, tratar bem, seja lá quem for, esse é o nosso chamado. E aí Pedro diz assim no versículo 13, na sequência do que nós estamos lendo, mais algumas dicas, mais algumas sugestões de qual é o nosso chamado nesse mundo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Pedro está falando assim, se você é um seguidor de Jesus, seu chamado é para que você seja uma pessoa que se sujeite às autoridades, respeite as autoridades. Se você é um convertido ao Senhor, Pedro diz uma outra coisa, versículo 15, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, qual que é meu chamado? Praticar o bem. Vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ao invés de você ficar argumentando, defendendo, lendo livros, explicações para você com argumento convencer os seus amigos, não, viva de uma forma que você influencie a vida da outra pessoa. É assim que a gente vai fazer diferença nesse mundo, como a gente cantou aqui no começo. É assim, é vivendo, é a prática do Evangelho. Pedro continua, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, para quebrar as regras. Vivam como servos de Deus. Tratem todos
com o devido respeito, tratem todos com dignidade. Ame os irmãos da sua família espiritual, temam a Deus e honre o rei, o governo, os líderes. Vivendo assim, praticando isso, você não precisa ficar preocupado com estatísticas do seu chamado. Ah, quantas pessoas eu levei para Jesus? Ah, 74 pessoas. Não. Se você viver assim e levar uma pessoa a mudar de vida, já tem festa no céu. A Bíblia diz isso. Quando um pecador se converte, há uma festa no céu. Se vivendo assim, você influenciar uma família, não importa as estatísticas, os números, Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para como você vive, porque a maneira como você vive mostra no que você crê. No capítulo 3, Pedro continua a nos instruir sobre o que é, qual é o chamado do cristão. Tudo isso que eu já li, depois eu vou fazer um resumo aqui, mas tudo isso que eu já li, mas ele continua. Olha o chamado seu. Seu chamado é para que não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Esse é seu chamado, esse é o meu chamado. Para viver assim. Sou chamado a viver dessa forma. Ah, isso aqui é bem de outro reino mesmo, né? De outro mundo, porque o normal é você retribuir insulto com insulto. Se a pessoa te trata bem, você trata bem. Se a pessoa te trata mal, você trata mal. Mas o seu chamado, como cristão, retribuir o mal, não retribuir o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Pelo contrário, bendigam. É fácil de entender essa palavra, só separar. Bendigam. Digam, falem bem. Seu chamado é falar bem das pessoas e não falar mal. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Opa, aqui começou a despertar um maior interesse. Espera aí. Pedro está nos dizendo que se a gente viver assim, se a gente praticar essas verdades, também receberemos bênção como herança, como resposta disso, né? E olha que interessante o versículo seguinte. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, eu quero saber se tem alguém aqui que quer amar a vida e viver dias felizes. Levante a mão, por favor. Uns poucos não querem, né? A maioria quer. Que bom. Se você quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Qual que é o meu chamado, pastor? Guardar a língua. Livrar os seus lábios da falsidade. Se afastar do mal. Buscar a paz com perseverança. Esse é o meu e o seu chamado. E aí, Pedro conclui de uma forma maravilhosa, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quer dizer, que bom. Lógico que há um benefício em você viver assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Talvez você esteja vivendo um momento que você fala assim, acho que Deus não está me enxergando. Deus não está ouvindo as minhas orações. Acho que eu não existo para Deus. Ou Ele está muito longe, preocupado com outras pessoas, com causas mais complexas do que a minha. Pedro está falando, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos estão abertos à sua oração. Deus, se você se propôs a ser um justo, se você é um seguidor de Jesus, se você tem exercido o seu chamado, você pode ter absoluta certeza que os olhos do Senhor estão sobre você. E os ouvidos dele estão abertos para a sua oração. Absoluta certeza. Isso não é confortante?
Eu sei que talvez muitos estão pensando assim, mas é difícil, eu estou longe de ser santo, é muito complicado, a minha vida você não sabe como é, você tem 1000 desculpas na ponta da língua. Eu vou dizer a mesma coisa. Você é um seguidor de Jesus, você precisa buscar o seu chamado. Você tomou essa decisão? Eu sou seguidor de Jesus? Claro que algumas coisas não vão ser fáceis. O Evangelho da Graça, a graça é a salvação é de graça, não requer esforço nenhum, mas eu tenho dito isso aqui. O discipulado, lógico que exige um esforço, como qualquer coisa que você se propõe a fazer. Tem coisas que você vai ter que abrir mão, tem atitudes que você vai ter que mudar, tem coisas que você vai deixar de falar, tem coisas que você vai começar a falar. É óbvio que para você crescer no relacionamento com Jesus Cristo, você vai tendo esse passo a cada dia, esse chamado diário para uma mudança de padrão, de nível, de crescimento. É um chamado diário, seu e meu. É o nosso trabalho diário mostrar esse amor de Deus para todas as pessoas, para que a gente possa iluminar esse mundo caótico, perdido, difícil, cheio de dor, de sofrimento, de agonia. Nosso chamado é iluminar esse mundo. E assim, nós temos a certeza que Deus está conosco, os olhos do Senhor estão sobre nós, os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Esse é o seu chamado. Então, se você tinha dúvida de qual era o seu chamado, vou fazer um resumo aqui só das coisas que eu li. Esse é o seu chamado. Você pode colocar ali no quadro? Eu gostaria que a gente lesse juntos. Frase por frase, você vai dizer o seguinte, porque eu vou falar junto com você. Meu chamado é anunciar o Evangelho. Depois a gente repete, meu chamado, tá bom? Vamos fazer isso? Nossa, dá um cuidado. Bom, vamos lá? Meu chamado é anunciar o Evangelho, ponto. Meu chamado é anunciar o Evangelho, seu chamado é anunciar o Evangelho. 2, meu chamado é renunciar ao pecado. É o meu chamado, é o seu chamado, meu irmão. 3, meu chamado é viver de maneira exemplar. Exemplar não quer dizer perfeição. Viver de maneira exemplar é influenciar outras pessoas, mostrar que você é honesto, você assume os seus erros, você pede perdão quando você está errado. É isso que é viver de forma exemplar. Não é que você não erra, mas você sabe lidar com o seu erro. 4, meu chamado é praticar boas obras. 5, meu chamado é respeitar as autoridades. 6, meu chamado, não retribuir mal com o mal. Vamos ler esse de novo, porque esse é muito importante. Meu chamado é não retribuir mal com o mal. Próximo, meu chamado é falar bem dos outros. Reticências. Pausa. A irmãzinha chega para você e fala assim, nossa, você não sabe o que fulano, não sei o que, fez, falou e tal. Você pode fazer a pergunta, você vai falar bem daquela pessoa? Não é que eu vou falar mal, é um motivo de oração. Se você não vai falar bem, não fala. Deixa a pessoa se acertar com Deus. Se ela está pisando na bola, deixa ela se acertar com Deus. Já é difícil você cuidar da sua vida, você vai cuidar da vida do outro, né? Esses dias eu escutei um negócio, o Davi que me falou. Como é que é? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da opinião e da pizza? É que a pizza eu pedi. Bobagem. Você não precisa ouvir tudo. Você não precisa ouvir todas as coisas. Não,
Você vai falar bem? Então me fala. Eu quero iluminar esse mundo, eu não quero escurecer esse mundo. Vai, próximo. Meu chamado é guardar a língua do mal. Opa, então não ouvir, não falar também, né? Dos dois, a mão via de duas mãos. Meu chamado é ser verdadeiro. Meu chamado é fugir do mal. Meu chamado é fazer o bem. Meu chamado é buscar a paz com perseverança. Alguém tem dúvida de qual é o seu chamado? Não? Então vamos colocar isso em prática, gente. De verdade. De verdade. Vamos viver isso. Isso não é conhecimento. Isso é vida. É a prática. Por mais que seja difícil para mudar de comportamento, insista. Buscar a paz com perseverança. Você vai ter que perseverar em algumas dessas coisas também, até você conseguir. Mas é vivendo assim que você estará respondendo ao chamado de Deus para a sua vida. Amém? A gente ainda vai cantar uma música, e a gente pode se colocar de pé e tudo, mas eu quero orar com vocês antes disso, para que essa mensagem se solidifique no coração de vocês. Deus, nos ajude a viver isso. Nós não viemos aqui atrás de conhecimento para termos argumentos para discutir com as pessoas. Nada disso. O Senhor nunca pediu que fizéssemos isso. O Senhor nunca pediu que nós defendêssemos a Bíblia. O Senhor nos pediu para viver o Evangelho. O Senhor nos pediu para viver o chamado pelo qual nós fomos chamados, cada um de nós. A razão de Cristo ter morrido pela minha vida e pelas nossas vidas. O Senhor nos chamou para anunciar essas boas novas, iluminar esse mundo caído, Deus. E por mais que estejamos enfrentando dias difíceis, por mais que a nossa própria vida, nesse momento, seja só aflições e dores, a gente olha para aquele povo, lá quando Pedro escreveu isso, que eles estavam sendo mortos, torturados, presos. E ainda assim Pedro disse essas palavras, para que eles vivessem o chamado, as virtudes, a fé, e colocassem em prática isso, cuidassem das pessoas, anunciassem o Evangelho. Então quem somos nós para não fazermos isso, usando como desculpa as nossas crises pessoais? Nos ajude, Deus, a viver isso intensamente, anunciar o seu Evangelho e cumprir o seu chamado em nossa vida. Eu te peço isso no nome precioso daquele Jesus que nos amou, enquanto éramos pecadores. Amém. Toda a criação ao seu redor, Deus é seu e homem se tornou e revelou o seu amor por todos nós. Nossos corações desejam nos lembrar pra sempre, sempre. Fomos feitos pra adorar, fomos feitos para amar, fomos feitos pra te seguir. Nossos corações se rendem, entregamos tudo a ti. Hoje temos sim.
corações se rendem, entregamos tudo a ti. Hoje temos sim razão pra existir. Fomos feitos pra adorar, fomos feitos para amar, fomos feitos pra te servir. Nossos corações se rendem, entregamos tudo a ti. Hoje temos sim razão pra existir, razão pra existir. Te adorar, te adorar. Razão pra existir. Viva o seu chamado durante essa semana, e domingo que vem nós os esperamos aqui para mais um capítulo, o último capítulo dessa série, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.